classificando a ação em ação de conhecimento. Ação de conhecimento, este é o tema que nós vamos iniciar agora, falar sobre o que é ação de conhecimento, né? Como se classificam as ações em 4: conhecimento, execução cautelar e monitório, mas vamos falar agora de ação de conhecimento. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de fundo é: eu não sei o meu direito, eu não conheço o meu direito, eu não sei qual é o tipo de direito, né, a qual eu vou buscar, ou não conheço realmente o meu direito. Eu tenho direito? Eu não tenho direito? Eu posso ter direito? Posso não ter direito? Quando eu faço um pleito ao judiciário, ao estado juiz, pedindo algo, aí ele vai dizer: você tem direito, você não tem direito. Eu defiro o seu direito, eu indefiro o seu direito, eu concedo o seu direito, eu nego o seu direito. Mas até trilhar todo este caminho, né? Lembrando que ação, o conceito de ação é um conjunto de atos que me leva a uma sentença. Essa sentença é o Estado dizendo direito. Como eu digo sempre, né? Iuris dictio, iuris direito, dictio dizer, dição, né? Dição, dizer, de jurisdição. Jurisdição é o juiz dizendo direito. É o Estado juiz dizendo direito. Então eu faço um pedido, eu, advogado, defensor público, né, cidadão, peço ao Estado juiz, peço ao juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, civil de uma das egrégias varas cíveis da comarca, né, para São Paulo, Rio de Janeiro comarca, outros estados comarca, aqui para Brasília, para a região administrativa de Brasília do Distrito Federal. Vou repetir: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, civil de uma das varas da região administrativa de Brasília do Distrito Federal. Este é o direcionamento, este é o encaminhamento todo o meu pedido para o juiz, para o Estado juiz, né? E eu quero conhecer o meu direito. Qual o tema da aula agora, deste minuto, desse momento? Conhecimento. O tema é ação de conhecimento. E eu quero conhecer o meu direito. E eu vou falar de pensão alimentícia porque é um assunto fácil, todo mundo gosta inclusive de saber, né? Então eu vou peticionar para o Estado juiz, olha o exemplo, eu vou peticionar para o Estado juiz em favor da minha cliente, em favor da minha assistida, eu, advogado, eu, defensor público, vou peticionar para a minha cliente ou assistida direito a alimentos. Ela não sabe quanto que ela tem direito a alimentos, quantum, ela não sabe o quanto quantidade, ela não sabe. Ah, professor, mas ela sabe que ela tem direito a alimentos. Cadê o título que diz que ela tem direito a alimentos? Cadê o papel que diz que ela tem direito a alimentos? Cadê a sentença que diz dos alimentos? Ela não sabe, ela não tem esse papel. Qual é o nome da ação que estamos falando agora? Ação de conhecimento. Portanto, ela irá conhecer através do pedido. Obrigado, Larissa. Ela irá conhecer através do pedido que ela vai fazer para o Estado juiz. Ela irá conhecer através de uma ação de conhecimento. Ela irá conhecer agora o direito dela, o valor. Ela pode nem ter direito, mas vamos aos fatos. Dai-me os fatos e te darei o direito. Assim diz o Estado juiz. E assim o advogado defensor diz, né, os fatos. Excelentíssimo, meritíssimo juiz de nossa egrégia comarca, venho respeitosamente, né, dizer que a minha cliente, a minha assistida, tem uma escadinha, 3 filhos, né, que necessitam de alimentos. Obviamente que dispensa dizer quais são os alimentos, sendo que é natural, né, vestir, morar, se alimentar, alimentos, né, ter moradia, saúde, né? Como dizia a música lá dos anos 80, né? Educação e arte para qualquer parte, educação, balé, como a vida quer. Tem uma música assim, né? Que diz, né? Dos Titãs, né? Então eu venho requerer todas essas questões na minha ação. Implicitamente, se eu falar em alimentos, eu estou requerendo todos esses requisitos que eu acabei de falar. Então eu vou requerer alimentos, né? Mas óbvio, né? Eu tenho que falar, demonstrar o padrão de vida do meu cliente, não é? Vocês estão compreendendo? Eu digo quais são os fatos, eu descrevo quais são os fatos, eu digo que o meu cliente estuda numa escola particular, junto o recibo, digo que ele faz determinado tratamento médico, junto o recibo, eu digo que ele faz uma escolinha de futebol, junto o recibo, uma menina que faz artes, dança,
junta recibo, apesar de que hoje, né, menininha bota na escolinha de futebol, junta recibo, tranquilo. Qual é o nome disso? Ação de conhecimento, porque através desta ação de conhecimento eu vou conhecer o quantum, né, que eu tenho direito de alimentos. Até então eu não sei. Ah, professor, mas eu sei que eu vivo com 10 mil reais, né? Eu sei, porque quando eu estava casado com meu marido, nós vivíamos e era a média que nós gastávamos aqui. Agora que ele saiu, eu tenho que entrar na justiça para pedir isso? Tem, porque o reconhecimento jurídico, o reconhecimento do Estado não existe. Existe a questão de fato, mas não existe a questão de direito. Então, de direito, ação de conhecimento para se conhecer o direito. De direito, ação de conhecimento para se conhecer o direito, né? Eu sei que eu sou repetitivo, sou prolixo, mas é para fixar o conteúdo. Então, eu peço para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, baseado nos fatos. Aí eu falo escolinha, futebol, escola e tal. E tem outros que são dedutíveis, né? Café da manhã, almoço, janta, isso é dedutível, não precisa nem colocar na ação. Mas eu faço esta linha de raciocínio, juntando documentos, juntando prova das minhas alegações, né, a verossimilhança das minhas alegações em evidências nos fatos. Evidências são provas, né? Evidências que comprovam os fatos. E aí, né, eu faço o pedido lá no final. Se o juiz deferir, olha só, dessa sequência de atos, se o juiz deferir, eu terei uma sentença. Qual é o nome dessa sentença? Sentença é o conjunto de atos que me diz o meu direito. Agora eu sei o meu direito. Ponto final. Sentença, ação de conhecimento. Agora eu conheço o meu direito. Vamos supor que ficou aí em 5 mil reais de pensão alimentícia, dentro do que eu acabei de falar. O alimentante tem que pagar 5 mil reais de alimentos. Vamos supor que o exemplo é esse, né? Normalmente o exemplo é um salário menos 500, 300, né? O normal é esse, né? Mas vamos supor hipoteticamente que seja uma ação aí de 20, 30 mil, né? E aí chegamos a esse valor de pensão alimentícia. Agora eu conheço o meu direito. Eu sei que eu tenho direito, por conta dessa sentença, que me diz que eu tenho direito a 5 mil reais a ser depositado na minha conta todo dia 10 de cada mês. Essa é a sentença de conhecimento. Esta é a ação de conhecimento. Eu conheço o meu direito. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu me dirijo ao Estado juiz, dando os fatos e provando os fatos. Certo? Correto. Faço isso através de uma petição. Eu peticiono para o Estado. Correto. Qual o primeiro ato? Petição. O outro lado, contestação. Um lado peticiona, outro contesta. Ou aceita os fatos. Peticiona, aceita. Juntado de provas, nas evidências daquilo que eu estou alegando, e no desenrolar com audiência ou sem audiência, neste conjunto de atos, ao final o juiz dá a sentença, né? Nego, defiro, indefiro, defiro em parte, né? Defiro tal valor, não defiro tal valor, e aí, desta maneira, se concede ou não os alimentos peticionados, né? Peticionados, petição de pedir, né? Então o petitório para o Estado, a petição, vem com fatos e provas que serão contestados ou não, e no final esse conjunto de atos me levará à sentença. Sentença de conhecimento, conhece-se o direito. Numa ação constitutiva de um direito, constitui-se um direito. Não se sabia o direito, agora se sabe. Uma ação constitutiva do direito, né? Constitui-se um direito. Bom, ponto. Ação de conhecimento, ok. Tranquilo, pessoal? Através da sentença eu conheço o meu direito. Se antes de chegar à sentença, se antes do juiz decidir, dando por sentença, em uma audiência, que é um dos atos processuais é a audiência, e esta audiência, antes do juiz decidir, ele pode chamar as partes para um acordo, tentativa, né? Audiência de tentativa de conciliação. E aí o juiz chama as partes e pergunta: Vossa Senhoria já conversaram? Vocês já conversaram sobre a discussão aqui? Já chegaram? Não conversamos. Aí o juiz dá minutos para eles conversarem. O juiz sai para tomar um cafezinho e deixa as partes conversando. As partes conversam, dialogam através de seus advogados ou diretamente uns aos outros, né?
É que essas conversas de família sai briga, né? Sai briga, sai barraco, sai xingamento, mas sai acordo também. Eles podem acordar, né? E este acordo, né, chega em um número. Ó, o número é tal, chegamos nesse acordo, ele pode pagar isso, eu aceito, tá ok, tranquilo. Qual é o nome disto? Conciliação. Houve conciliação, houve transação. O juiz vai dar a sentença? Não. O juiz vai homologar o acordo na audiência, né? Através de um termo de audiência. Ah, professor, então o termo de audiência é a sentença? O termo de audiência equivale à sentença, porém o termo vem homologar o acordo. A homologação é a concordância daquilo que as partes decidiram. Quem decidiu? As partes, e o juiz concordou, homologando o que as partes concordaram. Não foi o juiz que decidiu, foram as partes que decidiram através de um acordo, e o juiz homologou o acordo por entender ser justo, equitativo, equânime e pondo fim à lide. Portanto, se chama termo. Põe termo à lide. Termo, terminou. É uma sentença? É quase uma sentença. Equivale a uma sentença. Mas a sentença, o juiz diz o direito, enquanto que no termo ele põe fim. E uma das formas de se pôr fim ao processo, não é matéria de TGP2, mas eu estou adiantando a matéria, né? É dizer que as partes transacionaram, fizeram um acordo e o juiz homologa o acordo. Ok? Tranquilo? Então, isto é ação de conhecimento. Eu não conheço meu direito, e aí o juiz, através do conjunto de atos, por sentença, me diz o meu direito. Saímos desse exemplo agora, vamos sair desse exemplo. Exemplo número 2, acidente de trânsito, né? O veículo estava parado no acostamento e o outro vinha. Não é para você dizer que vinha rápido, vinha, né? Aí o que estava no acostamento, ele sai repentinamente para a esquerda. O que vinha na rodovia principal bate no meio do carro. E aí, pessoal, como é que resolve isso? Por que você deu esse exemplo? Porque é difícil. Por quê? Porque é difícil? Porque é difícil saber quem tem razão. Quem tem razão? O que vinha em excesso de velocidade e bateu no meio do veículo, ou o que sai do nada, sem avisar, sem dar seta nenhuma, e interrompe o outro e por isso o outro bate? Quem dos dois tem razão? Né? Por isso que eu dei esse exemplo. É difícil esse exemplo, né? Então vamos ter agora atenção. Vamos ter que... Qual é o tema da aula? Ação de conhecimento. Vamos ter que conhecer quem tem o direito. Entendem? Compreendem? Estão acompanhando? Por isso que eu dei esse exemplo. Quem é que tem direito e quem não tem direito? E aí, este que bateu ao meio do outro veículo entra com a ação primeiro como autor e diz: olha, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, verifique que eu vinha trafegando normalmente pela via pública quando o outro repentinamente entrou a via, provocando o acidente. Ele é culpado, porque se assim ele não tivesse agido, assim eu não teria batido, não teria colidido. E ele se defende, petição. Agora vem a contestação, ele se defende: não, eu virei onde todo mundo vira, ele deveria ter vindo numa velocidade menor, numa velocidade condizente com a rodovia, numa velocidade que seja compatível a ponto de, mesmo que eu atravesse a rodovia, ele tenha condições de frenar o veículo e evitar o acidente. Eita, agora ficou difícil, hein? Como é que o juiz decide isso? Hein? Bola de cristal? Mágica? Babavanga? Mandiná? Aquela crentezinha da congregação que traz a revelação? Como que decide isso? Né? Então vamos aos fatos e às provas e às evidências, a perícia, a velocidade da via, né? Depois da homologação não adianta se arrepender. Não, boa, Nádia. Tá. No caso anterior, homologou, já era. Apesar que, mesmo com homologação, ainda cabe recurso em Direito Civil, ainda cabe recurso em 15 dias. Mas, normalmente, no recurso, o juiz já pergunta: as partes desistem do prazo recursal? Todo mundo fala que sim. Sim, desistimos. Aí já era. Não tem recurso, tá? Voltando, né? Mas continuando aqui no exemplo difícil. No difícil, vamos pro difícil. O difícil é isso aí, pessoal, né?
Como decidir essa questão? O que vinha transitando rápido pela via pública tem direito, né? Ou o que virou tem direito? E aí eu tenho, numa ação de conhecimento, que conhecer os fatos, conhecer as provas, as evidências, toda a argumentação e, óbvio, evidentemente, né, trabalhar, né, petição, contestação, juntada de diligências. Quais são as diligências? Placa da rodovia, velocidade, saber sobre o acostamento, iluminação pública, a condição dos veículos, como estavam, como ficou, testemunhas. É uma ação complexa, né? Depende de laudo, depende de perícia, depende de provas, depende de uma série de fatores para que eu possa analisar o conjunto de atos para dar uma sentença decidindo, né, quem tem direito, quem não tem direito, né? E aí, decidindo quem tem direito e quem não tem direito, eu tenho aí, portanto, mais um segundo exemplo de ação de conhecimento. Isto é ação de conhecimento. Conhecer o direito. Desde dois exemplos, uma ação de alimentos e uma ação de acidentes de veículos, complexo até, né? Saber quem tem o direito. Aí eu vou conhecer o direito, ou de um ou de outro. Ou conceder para um e negar para o outro, ou conceder para o outro e negar para um, ou deferir parcialmente. O juiz pode dizer que os dois estão errados, cada um que arque com seus prejuízos, ou pode dizer que os dois estão certos, que é a mesma coisa que está errado neste caso, né? Já que os dois teriam que, obviamente, arcar com seus prejuízos da mesma maneira, né? Isso não existe, né? Foi uma invenção minha agora. Mas ação constitutiva é isso. Constitutiva não, ação de conhecimento é isso. Conhecer o direito. Ponto final. Vamos para um terceiro exemplo. Eliseu, Josi, Larissa, Leandro, Jefferson. Vamos para um terceiro exemplo, já que hoje é pré-feriado. Vamos para um terceiro exemplo. Terceiro exemplo, casamento. Eu sou casado, né? E aí, enquanto eu estou casado, é meu bem, é aquela piadinha infame, né? Meu bem, meu bem, meu bem. Aí separa meus bens, né? E briga daqui, briga dali. Vocês sabem que quem inventou o fio de prata foram os ricos, né? Os ricos inventaram o fio de prata, né? Pega a moeda, na hora do divórcio, ele segurou a moeda de um lado e do outro, e puxa, fio de prata. Se a moeda fosse de ouro, era fio de ouro, mas fio de prata. 10 centavos não vale muita coisa, não. Não pode falar que não vale nada, que é crime, tá? Não vale muita coisa. E hoje em dia, quando vai preso por qualquer coisa, imagina, né, se falar mal da moeda. Então é isso, né? Então, em uma ação de divórcio, nós não dá mais certo, não quero mais, ela não quer mais. Aí eu peticiono para excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, de uma das varas de família da comarca de São Paulo, da comarca do Rio de Janeiro, da comarca de São Carlos, né? E se for Brasília, da região administrativa de Brasília do Distrito Federal, ou uma das regiões aqui, né? Planaltina, Sobradinho, Gama, e etc. Eu faço o pedido, né? Qual é o objetivo e qual é o pedido dentro da ação de conhecimento? O que eu quero conhecer na ação de conhecimento de divórcio, pessoal? Aí vocês vão falar assim, é o divórcio, só o divórcio? Não, tem mais coisas no divórcio, né? Só um simples divórcio? Pode ser, né? Mas normalmente não é assim. Normalmente eu quero conhecer dentro do divórcio quais são os meus direitos agora no divórcio, porque quando nós estávamos, né, juntos, né, a gente comia no mesmo prato, né? Não era assim? Não é assim que eles fazem, né? Escova de dente, né, junto, o que mais? Dorme abraçadinho, conchinha, né? No começo assim, né? Aí depois a coxa na cabeça, né? Voadora. E aí vai. E para conhecer, na ação de conhecimento de divórcio, agora eu quero saber o que é meu e ela quer saber o que é dela, né? Tem 2 carros, qual é o meu carro, qual é o dela? Ah, o meu carro é melhor? Não, então vamos vender tudo e vamos fazer aí uma divisão em valores. Tem uma casa, vende, divide. Então esse é o conhecer dentro da ação de conhecimento no divórcio. Então no divórcio eu vou estar pleiteando conhecer os meus direitos dentro do divórcio. Então eis aí a questão da ação de divórcio, fechando o tema ação de conhecimento. Ok, pessoal?
eu poderia dividir aqui a ação de conhecimento em 3 tipos, né? Meramente declaratória, para meramente declarar um direito, constitutiva ou desconstitutiva de direito e condenatória. As condenatórias são aquelas que indenizam, né? Eu tenho um direito, eu fui atingido no meu direito e agora eu quero uma indenização por esse direito, né? E eu não sei. Aí eu ganho, primeiro é ganhar. E aí é X, né? Uma ação condenatória. Mas eu não acho que por enquanto convém nós detalharmos essas questões. Por enquanto nós temos que compreender o que é uma ação de conhecimento, e é isto: conhecer o direito através destes atos constitutivos até chegarmos à sentença, e aí eu conheço o meu direito. Ponto final.